Olá, seu programa de beleza que mostra os bastidores do Miss Minas Gerais 2012 está no ar. Você votou na sua candidata favorita? A votação encerrou ontem às 23 horas e 59 minutos e hoje os votos estão sendo computados. Na segunda-feira, dia 30, você vai saber quais são as 25 candidatas selecionadas para a segunda etapa do concurso Miss Minas Gerais 2012 e quem são as 5 mais votadas por você pela internet. Fique atento! E no programa de hoje você confere uma entrevista com a maior design de bijuterias de Minas Gerais. Ela se chama Meire Arantes Figueiredo e trabalha com memória, com história e com o desejo das mulheres de bijuterias. Confira! O nome dela é Meire Arantes Figueiredo, mas ficou carinhosamente conhecida como Meire Design, que é o nome da marca. Tudo bem, Meire? Tudo ótimo, e você, Isabela? Meire, a gente queria falar de bijuteria. E bijuteria, não tem como falar de bijuteria sem falar do seu trabalho. Obrigada. Que nem é bijuteria, né, Meire? É acessório, vamos ser sinceros. Aham. E a gente conta sempre essa coisa da memória, que a bijuteria não é só aquilo que você pega no armário e coloca para enfeitar uma roupa que você não está achando bom. Hoje em dia a bijuteria ela tem um apreço, né, para todo mundo que a consome. Como que você trabalha essa ideia? Olha, eu acho interessante a gente citar, por exemplo, que a gente está vivendo um momento que a história do vintage, do retrô, está super presente, né? E por que que ela está presente? Exatamente porque o vintage nada mais é do que um resgate de memória, né? E nesse trabalho que eu venho construindo todos esses anos, eu percebi que, ao falar de uma bijuteria com um contexto, com um tema, igual minhas coleções sempre tiveram, na verdade eu acabo vendendo uma história atrás de um produto. E é essa história, é por essa história que o cliente se encanta, né? E é o que a gente chama de venda emocional, né? Porque é como se você tocasse aquela pessoa com aquela mensagem, com aquele... Eu costumo dizer que a bijuteria hoje virou um outdoor, né? Um pequeno outdoor que você fala para o mundo a que você veio. Eu já conheci esse seu trabalho da história de fazer a peça com uma história por trás, com um conteúdo, mas não conhecia esse termo venda emocional. Eu acho que é isso que faz com que as pessoas realmente queiram ter um sentimento com aquela peça e tudo. Na hora que as pessoas compram, faz um diferencial enorme você explicar a história daquela peça? Sim, e eu vou te contar, por exemplo, um caso. Eu fiz uma coleção de joia e eu estava vendendo um colar que era uma pedra lapidada na forma da pedra natural. E ela tinha uma placa em cima dela, que algumas pedras eu deixei sem escrito nenhum, e uma delas eu escrevi em fase de lapidação. E as outras eu iria escrever aquilo que eu achasse de acordo com o perfil de cada pessoa. E aí chegou uma amiga no lançamento dessa joia, e essa amiga tinha perdido o pai, ela é psiquiatra, e ela estava em vias de ter que largar o cargo de psiquiatria para cuidar de uma fazenda de herança que o pai deixou para ela de uma hora para outra, filha única, e ela naquele momento completamente perdida. Quando ela viu o colar, ela falou assim, esse colar sou eu, sabe? Ela estava naquele momento completamente bruto, que ela ia ter que fazer uma lapidação na vida dela, uma mudança imensa, e ela comprou esse colar. Quer dizer, eu tenho certeza que ela comprou esse colar pelo momento que ela estava vivendo. É o caso, assim, clássico do que a gente chamaria de venda emocional. Quando
Quando você conta, eu até arrepio, mas a televisão não tem tato ainda, né? Então não dá para quem está em casa perceber. E meio essa coisa da história, da peça se tornar quase a representação do momento, como você estava explicando, e a questão do amuleto, que ela fica como uma memória, todo mundo quer guardar aquela peça e às vezes fica usando durante tempos, às vezes anos, toma banho com a peça. Isso é muito comum. Eu fiz umas entrevistas uma vez com várias clientes, perguntando para elas assim, qual que era a importância da biju na vida delas. E eu achei maravilhoso perceber que a bijuteria não era só um acessório. Ela pontuava a vida da pessoa quase que como um dado biográfico. Então, assim, uma amiga foi para a Tailândia, trouxe um anel para outra que era íntima dela. Aí ela põe aquele anel no dedo, fica a vida inteira usando aquele anel, como uma forma afetiva e como um amuleto, né? Ou a mãe que usa o dentinho do filho. Eu, por exemplo, eu não tenho tirado esse ganhador aqui há anos. Então, não importa se isso combina com o que eu estou usando ou com a roupa que eu estou usando ou não, é uma coisa afetiva que você acredita que aquilo dá sorte para você, né? E que você usa independente de moda ou não. Então, assim, isso acontece demais e é bacana porque às vezes as pessoas me perguntam assim, mas eu tenho que tirar o santinho que eu ganhei, a medalhinha, para eu usar com um colar, um é ouro e outro é prata? Eu falei, gente, é um dado seu, é quase que uma pele, uma segunda pele, um objeto que tem valor para você, né? Eu tenho um filho mesmo que foi para a Jordânia uma vez e ele trouxe um anel para mim, desses anéis que eles acham em escavações, um anel todo torto, todo detonado, parecia um pedaço de ferro, assim. Mas é um anel afetivo para mim, ele pode ter para mim um valor muito maior do que uma joia para outra pessoa. Então eu costumo dizer que é o brilhante que eu tenho. E personalidade, né? Porque a gente sente que dá sorte, né? Parece que a peça dá uma segurança no dia a dia para viver as coisas. Igual, por exemplo, se você pega a carteira de mulheres, né, e fala assim, gente, o que você carrega aí dentro que você não desliga desse objeto, né? Tem milhões de exemplos para a gente dar. E isso é muito importante. Eu percebo que a biju tem esse valor, né? Tanto que a gente faz muita bijuteria, é muito comum você ver bijuteria, o anel um que se encaixa no outro, que é dado por amigas, o chaveiro que é tipo quebra-cabeça que que uma parte compartilha com a outra. Então, exatamente para que você possa, em união, né, grupos de amigas ou pessoas que têm um afeto maior, usar aquela peça de uma forma interativa. E Meire, seu trabalho todo mundo se encanta. Você sempre conta uma história que realmente faz com que a gente queira descobrir mais através das peças. Como que vêm essas ideias? Elas vêm dormindo? Elas vêm muito em sonhos, sim. Eu não sou uma pessoa que eu penso muito para criar, sabe? E eu percebo, assim, eu só consigo agradecer a Deus por isso, porque eu acho que isso é um dom, né? E o Mário Sérgio Cortella é um filósofo, ele fala que a palavra dom devia ser chamada de dado, porque ela não é para quem tem, ela é para você doar, né? Então é um processo assim muito gostoso, que eu sinto que é uma bênção mesmo, ele vem para mim como um sopro mesmo do Divino Espírito Santo assim no ouvido. E essa coleção, por exemplo, a gente está trabalhando o Cântico dos Cânticos, que é um poema bíblico, é um poema erótico, mas na verdade a gente quer falar do amor. Então, assim, o que eu entendo da biju e o que eu vivencio, o que eu gosto de passar, é que eu uso a minha marca e o meu produto para falar daquilo que eu acho que a gente está precisando, né? E nesse momento eu acho que as pessoas estão precisando disso, do amor, do encantamento, de todo tipo de amor, da amizade de uns pelos outros, hein?
Então, assim, aí eu procuro a cada coleção que a minha equipe e que os nossos clientes saiam maiores através dessa pesquisa que a gente faz. E Meire, foi por isso que eu quis colocar você neste programa. Obrigada. Porque por ser um programa de Miss, as pessoas sempre têm um estereótipo muito marcado na imagem. Ah, não, Miss usa sempre aquelas bijuterias enormes, brilhosas, absolutamente comuns ou até muito frequentes em várias misses. E eu acho que a história da biju hoje é isso, é a questão da memória. Então, as meninas não precisam ficar preocupadas em colocar aí um acessório enorme que as escondam só porque brilha. Sim, e a gente também... algo que tem a ver com a sua personalidade. E a gente também tem que pensar que no dia a dia a Miss é uma pessoa normal, de carne e osso, é uma pessoa comum. E naquele momento dela de Miss, ela pode ser e ousar e usar esse estereótipo, né? A mesma coisa, por exemplo, foi uma pesquisa que a gente fez com adolescentes. As minhas estilistas foram para a porta de colégio e pesquisar o que as adolescentes usavam. Todas usavam a mesma coisa, a mesma argola, tudo igual. À noite, aquelas mesmas meninas, elas se transformavam, porque elas iam para baladas com brincos imensos, com sapato alto. Então, ela estava usando de uma persona, de um estereótipo, para mostrar um outro tipo de mulher. E isso também é possível. A gente não acorda todo dia do mesmo jeito, né? De jeito nenhum. Todas nós, mulheres, acordamos cada dia de um jeito, por isso que é importante ter aquela coisa. Você até comentou no início, antes da gente começar a gravar, que hoje você estava mais delicada. O que não é comum. Sempre você está com uma peça que sempre chama mais muito atenção. Ousada, é. Meire, muito obrigada. Obrigada eu pelo carinho. Que as pessoas que estejam em casa tenham compreendido que a gente quer contar um pouco da biju como uma parte da pessoa. Como afeto, né? Como uma história, como afeto. E parabéns pelo seu memória. Trabalho. Obrigada. Você foi reconhecida agora em tudo que faz, como sempre foi, principalmente agora no Minas Trend. Obrigada. Eu acho que é isso. Seu trabalho cresceu tanto pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua facilidade de conviver com todo mundo. Obrigada, Isabela. Muito obrigada. Todo mundo sabe o quanto a água é importante para manter a saúde do corpo e da mente. E sabe por quê? Porque no fim das contas é muito mais fácil cuidar do corpo de dentro para fora. Com água de qualidade, a gente consegue manter o equilíbrio do nosso metabolismo e o nosso corpo funcionando normalmente. Mas tem um detalhe, para fazer bem para a beleza e para a saúde, a água precisa ser boa, precisa ser tratada para ter a qualidade que o seu corpo precisa. E é isso que a Copasa faz de melhor. É por isso que nunca se investiu tanto no tratamento da água e do esgoto em Minas. São 6 bilhões de reais em obras de saneamento para garantir a qualidade de nossos rios. Só para se ter uma ideia, desde 2003, o número de estações de tratamento de esgoto aumentou de 34 para 118 e outras 79 estão em construção. A Copasa tem muito orgulho de levar toda essa qualidade para os mineiros e, é claro, para as mineiras também. Estar aqui hoje é a melhor oportunidade para ver que o trabalho da Copasa está dando resultado. Miss Minas Gerais 2012, valorizando as belezas naturais do nosso estado. Oferecimento Copasa, a água de Minas. Cindy Lojas BH, o representante legal do comércio. Você faz parte desta força.